O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Jorge Renato Reis. O curso é sobre direito do inquilinato. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. No ensino do direito no Brasil. Neste exato momento, um pedido de uma associação de advogados para que eu faça uma intervenção aqui em vídeo e um artigo a respeito do ensino do direito no Brasil. Eles estão motivados pelo texto do jornal O Estado de São Paulo, onde há afirmações de pessoas do campo do direito, juízes, promotores, que eles estariam aí fazendo equivalência entre posições pessoais religiosas e posições laicas do Estado no campo do direito. Pois bem, este texto do Estadão mostra bem, apesar de ser um editorial, ele mostra bem que há aí um problema de má formação universitária. As pessoas que estão dando declarações como estas que foram postas ali pelo editorial do Estadão, obviamente com pertinência do editorial, né? Declarações do tipo que o Estado é laico, mas as pessoas, indivíduos, não são laicos e, portanto, é preciso levar em consideração as questões religiosas de cada um. Isto não pode ocorrer. Isto não é uma questão de religião ou de debate entre religião e direito ou entre religião e Estado laico. Isto é uma questão de ensino ruim. As pessoas não aprenderam o que é o Estado laico. Veja, se eu interpreto a lei, eu posso ter a minha religião no âmbito individual, mas como intérprete da lei, eu sou um escravo do Estado laico, porque nós vivemos no Estado laico. Este problema de querer encontrar um meio termo, um meio caminho entre essas duas coisas, não corresponde a um bom caminho, a um bom ensino do direito. Se há questões tangenciais entre direito e religião, entre direito e moral privada, né? Moral obviamente é privada. Se há questões assim, o melhor seria nós fundarmos aí, através de um incentivo governamental, um grande fórum de filosofia do direito, que aliás é o que falta no ensino do direito. No campo do ensino do direito, não adianta dizer que nós vamos mal por conta de que abrimos muitas escolas de direito. Ora, se fecharmos escolas de direito, tivermos poucos estudantes de direito, tivermos poucos advogados, nada nos garante que agora vamos melhorar a qualidade, né? Pelo contrário, talvez, o melhor seria nós criarmos um fórum de filosofia do direito para discutirmos tudo que diz respeito àquilo que foi tirado do direito, que é exatamente a discussão filosófica, a discussão humanística.
Então, se reintroduzirmos essa discussão, não criando disciplinas de filosofia dentro dos cursos de direito, porque elas já existem, mas criando este fórum que poderia estar associado a uma TV e uma revista com filósofos de todo o Brasil, se isto for um trabalho de incentivo do MEC, do ministro Fernando Haddad, nós vamos poder ter o quê? A ampliação da discussão em filosofia do direito no Brasil. E aí, a outra parte fica por conta do MEC, de pegar as comissões que fazem as avaliações dos cursos de direito e falar para essas comissões o seguinte: olha, em cada curso, cobrem dos cursos uma atenção para com o que se debate no fórum. E se esse fórum tiver o apoio do governo numa TV estatal e numa revista, pronto, pode-se fazer ali os debates de melhor nível e pode-se fazer ali, né, um campo de incentivo para que os jovens futuros advogados se sintam interessados de novo pelo charme que tinha a profissão do advogado enquanto ensaísta, enquanto crítico, enquanto filósofo do direito. Não era só o jurisconsulto que era filósofo do direito, o próprio advogado tinha esta formação. Nós podemos recuperar isto. Podemos e devemos. Podemos criar este fórum. O MEC poderia fazer isso, criar o fórum, chamar todos os filósofos interessados, dar programas de TV para este debate, criar revistas e então cobrar das faculdades uma atenção para este fórum. Esta é a ideia central para incentivarmos o ensino superior do direito no caminho certo. Aí sim, após isso, poderíamos começar a discutir a pedagogia do direito. Se é por aulas expositivas, se é por comentário da lei, se é por estudos de caso. Aí a pedagogia do direito ganha substância a partir da volta de uma discussão nacional em filosofia do direito. Caso contrário, vamos ter de novo, ou cada vez mais, discussões como essa que apareceram aí, né? De um promotor dizer, né, que ele pode considerar, por exemplo, né, uma carta psicografada com a mesma autoridade que um parecer dele próprio. Quer dizer, isso não se pode falar. Religião nenhuma pode atropelar o Estado laico por conta dos indivíduos. E o Estado laico, no Brasil, nasceu em associação à ciência moderna, por conta dos ideais positivistas. Esta associação foi um ganho iluminista, um bem para nós entendermos o que é prova e o que não é prova. É uma adoção por parte do direito dos métodos empíricos da ciência moderna. Se abrimos mão disso, temos que ter claro que vamos colocar no lugar. Não podemos simplesmente colocar no lugar algo com nome de religião, mas que na verdade é misticismo ou atitude mítica. Ninguém vai fazer um avião voar com oração. Ninguém vai fazer chuva cair com oração. Nós podemos respeitar essas atitudes em outros povos, ou em grupos, ou em pessoas. Mas nós não podemos colocar isto atropelando diretrizes do Estado laico. O direito se baseia, né, numa historiografia jurídica, digamos assim, que tem a ver com a associação com a ciência moderna. Se desrespeitamos isso, perdemos nosso patrimônio histórico. Mas não adianta eu falar isto. Isso tem que soar bem para os ouvidos dos futuros advogados. E para soar bem para os ouvidos dos futuros advogados, eles têm que ter uma cultura em filosofia do direito razoável. Eis aí a ideia do fórum. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. A rádio web Inespec está estabelecida na cidade de Fortaleza.
Bairro Bom Jardim, Rua Dr. Fernando Augusto, 119, telefones 55 21 85 32 45 89 28. A Rádio Web Inespec é parte da Escola de Educação Especial do Inespec. O Instituto Inespec criou a rádio para divulgar sua missão. Fundada, a rádio, em 4 de abril de 2010, iniciou suas atividades com o blog. Entrou setembro de 2011, com 4.500 sítios na internet, repetindo ao sinal da Rádio Web Inespec. Estes sítios são remunerados por parceiros, que locam espaço para propaganda mundial. Se você deseja divulgar a Rádio Web Inespec e ser remunerado pela divulgação, acesse o site http://radioinespeccanal1.blogspot.com/ para maiores informações. Participam desta transmissão os seguintes locutores virtuais: Amália, portuguesa. Eusébio, português. Madalena, europeia. Joana, europeia. Felipe, Brasil. Fernanda, Brasil. Gabriela, Brasil. Raquel, Brasil. A responsabilidade técnica deste programa, perante as autoridades constituídas, é do professor César Venâncio, diretor da Rádio Web Inespec. Apoio cultural deste programa: Projeto Mesa Brasil. Secretaria de Educação do Estado do Ceará. SEDUC, Ceará. Empresa de Engenharia Civil, Construtora GF, Ceará. الموسيقى العربية السعودية. دون تحيز. نحن شعب سلام. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Boa madrugada. Dependendo de seu fuso horário transcontinental. Você está ouvindo a Rádio Web Inespec, Fortaleza, Ceará, Brasil. Somos uma rede comunitária de rádio, interligados em mais de 6.000 blogs. Estamos presentes em mais de 99 países. Esse é um projeto voluntário, que objetiva difundir a cidadania. Não temos fins econômicos, precisamos de doações para continuar a nossa missão. A presidente do Inespec, professora Rai Rabelo, firmou o protocolo de intenções para que a rede virtual Inespec Internacional de Blogs, que retransmitem o sinal da Rádio Web Inespec, promovam a campanha Educação Fiscal, Cidadania a Serviço dos Brasileiros. Os parceiros dos blogs não serão remunerados pela campanha pública e aderem voluntariamente nessa data. Você ouve agora Receita Federal do Brasil em Ação. Apoio Cultural. Escola de Educação Especial do Inespec, uma unidade que atende portadores de necessidades especiais, voluntariamente, no Bom Jardim. Endereço: Rua Dr. Fernando Augusto, 873, Fortaleza, Ceará. Bem-vindos, meus amigos, a mais esse programa Saber Direito. Meu nome é Alberto Zacarias Toron e nós estamos falando sobre o habeas corpus. Meus amigos, vamos ver agora um aspecto bem prático, sobretudo para quem eventualmente esteja preso. Quem está na cadeia, o que deve conter uma impetração de habeas corpus? A própria lei diz, o artigo 654, parágrafo 1º, nos diz com absoluta clareza o que deve ter uma petição de habeas corpus. Diz lá, o habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. A petição de habeas corpus, parágrafo 1º, conterá a. O nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação, e o de quem exercer a violência, coação ou ameaça. 2. Declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor. E número 3, a assinatura do impetrante ou de alguém a seu rogo
quando não souber ou não poder escrever. Vou traduzir isso em miúdos de uma maneira assim, bem simples. Pessoal, quando um cidadão sofre uma prisão, alguém decretou essa prisão. Vamos pensar em duas hipóteses. Uma na prisão decretada e outra na prisão em flagrante. Quando o delegado de polícia prende alguém em flagrante, nos termos dos artigos 301 e 302 do Código de Processo Penal, é preciso que esteja caracterizada a situação de flagrância. O sujeito está cometendo o delito, o sujeito acaba de cometer o delito, o sujeito foi perseguido e foi preso numa situação em que se possa supor validamente que ele é o autor do crime. Então eu tenho o chamado estado de flagrância. Se a pessoa é presa dias depois, sem ter sido perseguida, embora encontrada com instrumento de crime, eu não tenho estado de flagrância. Mas mesmo assim o delegado lavrou flagrante, opa, eu tenho uma hipótese de ilegalidade na prisão supostamente em flagrante, porque em flagrante não foi. Agora, meus amigos, vamos ver. Pergunta. Meu nome é Marcos Marcelo, sou professor de História. Gostaria de saber se é necessário eu contratar um advogado para que eu possa entrar com um pedido de habeas corpus. Marcos, não é preciso contratar um advogado para impetrar habeas corpus. O habeas corpus cuida de algo tão importante, tão relevante, que qualquer pessoa do povo, velho, criança, político, cassado, político com mandato, funcionário público, preso, qualquer pessoa, o preso que estiver numa cadeia pode pegar um maço de papel e escrever lá o seu habeas corpus à mão, porque ele não tem forma como outras ações têm na justiça, e vai impetrar um habeas corpus. Qualquer pessoa pode fazê-lo. Como é que se faz este habeas corpus? Primeira coisa que eu tenho que definir: quem praticou a ilegalidade? Quem disse que era flagrante quando não era? Quem me prendeu em flagrante quando não era flagrante? Quem fez isso foi um delegado. Vamos supor que tenha sido um delegado de polícia, de uma cidade qualquer. Quem é a autoridade imediatamente acima do delegado, já no campo do tribunal, do poder judiciário, que pode fazer cessar o constrangimento ilegal? É o juiz de direito. Se foi o delegado de Polícia Federal que o prendeu em flagrante indevidamente, você vai bater as portas do juiz federal. Então eu vou fazer uma petição. Petição, gente, quer dizer pedido. Eu costumo dizer para os meus colegas de trabalho mais novos, estagiários ou advogados, petição não tem muito segredo. Quando eu digo, mãe, tô com fome, quero comer, isso é uma petição. Enderecei para uma autoridade, mãe, descrevi a situação, tô com fome e fiz o quê? O pedido. Qual foi o pedido? Quero comer. Querem ver como aqui é a mesma coisa? Igualzinho. Quem me prendeu não foi o delegado? Então eu vou me dirigir a uma autoridade que vai resolver meu problema. Vamos supor, o juiz de direito. Excelentíssimo senhor juiz de direito. Excelentíssimo senhor juiz de direito. É a mãe do meu exemplo, é a autoridade para a qual eu me dirijo e que vai poder fazer cessar o constrangimento ilegal, repito, representado pela prisão em flagrante indevida. Excelentíssimo senhor juiz de direito. Vamos supor que eu, preso, faça o habeas corpus da cadeia. José da Silva, brasileiro, casado, mecânico, morador na Rua das Graças, número 57, vem à presença de Vossa Excelência impetrar ordem de habeas corpus contra ato do delegado de polícia da cidade de Tatuí, que me prendeu em flagrante, mas em situação que em nada tem a ver com a descrita nos artigos 301 e 302 do Código de Processo Penal, em situação que efetivamente não é flagrante. Nesses termos, pede e espera que seja imediatamente
concedida a ordem, inclusive mediante liminar, para que o paciente seja colocado em liberdade. Essa é uma petição bem simples. Bem simples. Não citou doutrina, não citou jurisprudência, poderia fazê-lo. Isso ajuda o juiz a decidir, mas não é imprescindível. O habeas corpus não tem essa formalidade e caberá ao juiz, como cansa de dizer o ministro Marco Aurélio, ler a petição com olhos bem abertos, sobretudo quando se tratar de pessoas simples, para perceber o que realmente pode ser extraído da petição e que revele a ilegalidade que se abateu sobre um homem simples e sepultou, ceifou, ainda que momentaneamente, a sua liberdade. Essa é uma forma de habeas corpus. Nesse exemplo, o próprio preso é quem fez o habeas corpus. Atenção! Quem sofre a coação ilegal é chamado de paciente, porque ele, lembra aquela história da voz passiva? Sofre a ação, ele sofre a coação. Se abateu sobre mim a prisão, eu sou o paciente. Nem sempre na cadeia eu tenho condições de fazer o habeas corpus. Então eu pedi para o meu irmão, fala como é seu nome? Estênio. Eu estou na cadeia, estou no sufoco, o delegado não gostava de mim e me prendeu. E o Estênio vai fazer um habeas corpus para mim. Quem faz o habeas corpus em favor daquele que sofre o constrangimento ilegal, quem faz o habeas corpus em favor do paciente, chama-se impetrante. E aí modifica um pouco. É mais ou menos assim. Estênio Inácio Rodrigues, brasileiro, casado, engenheiro, residente nesta capital, na Avenida S2S, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência impetrar habeas corpus em favor do advogado Alberto Toron, que se encontra preso em virtude de flagrante indevidamente lavrado contra o paciente. Sucede que, no dia 2 de abril de 1900 e não sei quanto, o paciente andava pelas ruas trazendo consigo um radinho de pilha que fora furtado 2 dias antes. Ao ser encontrado pela polícia, portando o tal radinho, o delegado achou por bem lavrar um flagrante. Ora, de acordo com os artigos 301, 302, não há flagrante nessa situação. A pessoa não foi pega logo após cometer o crime, não estava cometendo o crime, não foi perseguida após a prática do crime, enfim, não há flagrante, aguarda-se a soltura do paciente. E, por fim, a assinatura de quem impetra o habeas corpus. Não existe habeas corpus apócrifo sem assinatura. Alguém tem que assinar. Mas o Stefânio não sabe assinar? Ah, não sabe assinar? Não tem problema. Carimba lá o dedo e a Bianca vai assinar por ele, assinar a rogo. E pronto, nós temos a assinatura, sem maiores formalidades, sem grandes dificuldades.